Este é um vídeo sobre o mapa das principais reações da bioquímica, para você arrasar nas provas. Bom, gente, a primeira dica que eu dou para vocês é para vocês fazerem uma tabelinha, tipo essa que tá aqui, identificando primeiro a via, o ciclo, né? A função dele, o local que ele ocorre, sendo o citoplasma ou a mitocôndria, ou se tem algum tecido especial que ele acontece, qual o precursor, ou seja, o que inicia essa síntese, essa degradação, a enzima marca-passo, o feedback positivo dessa enzima, o negativo, e quais são os produtos que são gerados depois dessa reação. Eu vou começar então com a glicólise. Então, a glicólise é a quebra da glicose. A função dela é obter ATP e ela é o substrato para o ciclo de Krebs e para a cadeia respiratória. O local em que ela ocorre é o citoplasma da célula, o precursor é a glicose, a enzima marca-passo é chamada FFK, que é a fosfofrutoquinase. O feedback positivo, como vocês podem olhar aqui, eu separei. Então, assim, tudo que eu pintei de rosinha só acontece no estado bem alimentado. E o que tá em verde acontece no jejum, tá vendo? Então, como a gente tá no estado bem alimentado, a insulina sempre vai agir positivamente. Você pode ver que a insulina tá em todos aqui que estão pintados de rosinha, tá vendo? Então, a insulina é um hormônio que vai ativar positivamente a FFK, estimulando, né, a obtenção do ATP através da glicólise. E também a presença de ADP e AMP. E o feedback negativo é ter ATP, porque se tem ATP eu não preciso fazer ele, certo? E o citrato, que é um intermediário do ciclo de Krebs, que quando ele está presente significa que já tem o suficiente, entra lá e vai inibir negativamente a glicólise, inibindo a FFK. O produto final gerado é o piruvato. Como o NADH, ele é importante porque é ele que vai entrar depois na cadeia respiratória. E 2 ATPs. O ciclo de Krebs, então, ele se inicia, na verdade, com acetil-CoA, mas eu coloquei o precursor, que é o piruvato, que veio daqui, que vira acetil-CoA, mas é o acetil-CoA que começa o ciclo de Krebs, tá bom? E oxalacetato, que já está presente na célula. Além das coenzimas, e tem que ter o oxigênio por causa da cadeia respiratória, tudo bem? Que eu coloquei os dois na mesma coisa. A marca-passo só existe para o ciclo de Krebs, para a cadeia respiratória não existe. São 3 enzimas, a isocitrato desidrogenase, a citrato sintetase e a alfa-cetoglutarato desidrogenase. No entanto, só a isocitrato desidrogenase que tem o feedback positivo do ADP. Então, ela é a principal. Então, ela é ativada positivamente pelo ADP e negativamente pela presença de ATP, porque se tem ATP, para que eu vou ficar fazendo ciclo de Krebs, não é? Além disso, na cadeia respiratória, eu vou falar dos desacopladores da cadeia, que são, por exemplo, os hormônios tireoidianos, que eles impedem a formação do ATP. Então, eles acabam ativando positivamente a cadeia respiratória. O final da cadeia respiratória é 1 ATP cada volta, e produz 8 NADH mais 2 FADH2, CO2 e água. E da cadeia respiratória, com o final da produção do 38 ATPs, tá? Considerando os 2 da glicólise, mais os 2 que acabam sendo 2 voltas, né? Porque geram 2 piruvatos, 2 do ciclo de Krebs e 34 da cadeia respiratória, totalizando 38, tá? A glicogênese, ela acontece quando também no estado bem alimentado. E para que ela serve? Para guardar a glicose que sobrou e liberar ela quando você estiver em jejum. Ela é importante para a manutenção da glicemia. Ela acontece no citosol, do fígado e do músculo esquelético e rins. O precursor tem que ter um primer de glicogênio para ela poder ligar, senão não acontece. A UDP-glicose e tem que ter a presença de ATP, porque ele tem gasto energético. A enzima marca-passo chama glicogênio sintetase, que é fácil de lembrar, né? Porque glicogênio sintetase ou síntese de glicogênio, né? Que é o que a gente tá fazendo. Como eu falei, ó, como o estado é bem alimentado, a insulina e o precursor dela, a glicose, são a que ativa. Então, se tem muita glicose, se tiver insulina, ele vai fazer glicogênio. No fígado, o inibidor no fígado é o glucagon, né, que é o hormônio que está presente no jejum. Então, o jejum inibe
a glicogênese, lógico, por que o corpo vai ficar fazendo glicogênio se tá faltando energia? E no músculo é a adrenalina, tá? O músculo não tem receptor pro glucagon. Então, cuidado com isso, que às vezes vem uma pegadinha de umas provas. E o produto final que eu vou gerar, que é o objetivo, né, é o glicogênio. Outra via que a gente pode falar também no estado bem alimentado é a via das pentoses. Ela é uma via alternativa, anaeróbica. Ela é usada para síntese de nucleotídeos e para produzir o NADPH, que é um agente redutor usado depois na lipogênese. Então, é muito importante a produção desse NADPH, e é por isso que quando a gente come carboidrato, a gente engorda, porque vai ter insulina, que é o hormônio que é produzido quando a gente tá bem alimentado, vai ter o NADPH, que é produzido na via das pentoses, então, ó, vai ter a produção do glicerol, que também é feita aqui, e aí faz um montão de gordura e guarda, aí você fica gorda. Triste, né? Bom, o local que ele ocorre é o fígado, tecido adiposo, glândulas mamárias e hemácias. O precursor, glicose, NADP, é o NADP, né? E o ATP. A enzima marcapasso chama glicose 6-fosfato desidrogenase. Também o feedback positivo, como está bem alimentado, é a insulina e o precursor, que é a glicose. O feedback negativo acontece no jejum ou na falta de insulina, como por exemplo no diabetes. Os produtos finais gerados, então, o NADPH, que é importantíssimo, o gliceraldeído, que vai virar o glicerol, e a ribose 5-fosfato, que é um precursor dos ácidos RNA, DNA, etc, tá? E agora falando um pouquinho aqui da lipogênese e da síntese de colesterol. Então, o objetivo da lipogênese é armazenar o triacilglicerol na forma de gordura. E o da síntese de colesterol é produzir hormônios e tem função estrutural, entre outras. O local em que ocorre a lipogênese é o citosol. O fígado e do tecido adiposo. E a síntese de colesterol acontece em todas as células. O precursor dos dois é o acetil-CoA. Da lipogênese, a enzima marcapasso é a acetil-CoA carboxilase. E da síntese de colesterol é a HMG-CoA redutase. Viu como o feedback dos dois é pela insulina, porque eu estou no estado bem alimentado, então tenho que ter o precursor para eu conseguir produzir. Então, é muito fácil, gente. Só você ver o estado que tá, você já sabe, se precisar falar um hormônio que estimula a enzima marcapasso, se você sabe qual estado, você já fala. Se for no jejum, você já fala glucagon, e se for no estado bem alimentado, você já pode falar insulina, entendeu? Aí, fora isso, o que faz o feedback negativo da síntese de colesterol, que é você ter colesterol. Se você tem colesterol, você não precisa fazer, então o corpo é inteligente nesse ponto. E, no caso, as estatinas, que são um conhecido inibidor da enzima HMG-CoA redutase, que é, por exemplo, no caso da simvastatina. Então, no produto final, quando eu falo da lipogênese, eu vou produzir triacilglicerol, e se eu falo da síntese de colesterol, eu vou produzir colesterol. Agora, então, a gente vai para as vias que são do jejum, né? A glicogenólise, a lipólise e a gliconeogênese. Glicogenólise é o quebrar o glicogênio que eu fiz aqui. Então, quando eu tô em jejum, eu não tenho glicose, eu já quebro ele, que ele foi guardadinho. Então, a função é a disponibilização da glicose no fígado ou da glicose 6-fosfato no músculo, porque aí o músculo, ele não tem uma enzima para fazer a conversão direto para glicose. Então, ele faz até a glicose 6-fosfato e continua a glicólise e obtém a energia. Então, a importância da glicogenólise e fazer a manutenção da glicemia. Ela ocorre no citosol do fígado músculo esquelético. O precursor é o glicogênio, então, que foi formado aqui. A enzima marcapasso chama glicogênio fosforilase e
Como eu disse, é importante lembrar que no fígado só que eu tenho a glicose 6-fosfato ATPase, porque se no músculo eu não tenho, então eu não consigo fazer a glicose, como eu disse. O feedback positivo é feito pelo glucagon. Você viu como é um negócio que funciona, gente? Jejum, glucagon, funciona. E pela adrenalina, porque, como eu disse, o músculo não responde ao glucagon. Então, tá vendo, gente, como as coisas ficam fáceis? Feedback negativo, insulina, porque eu tô no jejum. Se eu tenho insulina, eu não deveria estar quebrando glicose, eu não tô no jejum. E se eu tenho glicose, para que eu vou ficar quebrando glicogênio para fazer glicose? Não vou. E se eu tenho ATP, eu também não preciso, porque significa que eu já tenho tudo. Entende como as coisas fazem sentido? E aí o produto final que eu gero é a glicose. Falando da lipólise, que é a quebra das gorduras, então a função dela é a hidrólise, né, dos triacilglicerídeos. E ela acontece em dois locais. A primeira fase, que é a hidrólise mesmo, que é o triacilglicerídeo virando glicerol e acetil-CoA, ele acontece no citosol das células. Agora, a beta-oxidação, isso que é legal também de você saber. Toda vez que eu falo de oxidação, sempre você pode chutar que é na mitocôndria. Porque na mitocôndria que tem oxigênio, entendeu? Então, sempre quando eu vou fazer oxidação, então você pode ver lá que o ciclo de Krebs, a cadeia respiratória, onde? Dentro da mitocôndria. Por quê? Porque lá tem oxigênio. Beta-oxidação, oxidar oxigênio, onde que faz? Na mitocôndria. Então, a beta-oxidação é na mitocôndria, acontece no músculo, no fígado e no tecido adiposo, que acontece a lipólise, tá? O precursor é o triacilglicerídeo. A enzima marca-passo, essa enzima é bem legal você decorar, na verdade, todas essas, tá? É a lipase hormônio sensível. Então, ela é estimulada pelos hormônios, porque é hormônio sensível, gente. Sério, dá pra fazer associação de tudo. Então, feedback positivo vai ser o que é produzido durante o jejum. Então, olha lá, adrenalina, noradrenalina, cortisol, hormônios tireoidianos. E o feedback positivo é a insulina, porque a insulina é feita quando no bem alimentado, e aqui eu tô no jejum. E aí, por último, a gliconeogênese, que é a formação de glicose a partir de compostos que não vieram da glicose, que não são glicídicos. Então, é a alanina, o lactato e o glicerol. Ela ocorre quando você está em jejum prolongado e acontece no fígado e nos rins, tá? O precursor, como eu disse, é a alanina, que é um aminoácido, o lactato e o glicerol. A enzima marca-passo chama frutose 1,6-bifosfatase. O feedback positivo acontece na presença de qualquer um desses precursores. Então, se eu tiver sobrando alanina, eu faço gliconeogênese. Se tiver sobrando lactato, se tiver sobrando glicerol. E a presença do glucagon, que é o hormônio do jejum. E o feedback negativo, igual todos, gente, olha lá, insulina, ATP. O final vai ser a glicose. Acabou. Espero que tenha ajudado você a estudar e que você consiga agora de vez entender a bioquímica. Se você quiser, tem vídeos específicos falando das vias do carboidrato, da proteína e dos lipídios. Espero que ajude você. Até mais! Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha.